Meu nome é José Ricardo Gurgel Testa, sou médico otorrinolaringologista e trabalho aqui no Hospital Paulista há vários anos. Atualmente sou responsável do setor de otologia e implantes cocleares. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa tecnologia do implante coclear. O implante coclear é um aparelho auditivo que estimula diretamente as células sensoriais da cóclea ou o nervo auditivo. Ele foi desenvolvido no começo da década de 60 nos Estados Unidos pelo Dr. William House e inicialmente ele era um componente que chamava-se monopolar, então tinha só um polo de estimulação. E depois, na década de 80 para 90 do século passado, começou-se a utilizar aparelhos com multicanais. E isso daí tem uma capacidade de estímulo da cóclea e do nervo auditivo muito melhor. O aparelho auditivo ele é dividido em 3 porções, basicamente. A parte mais externa, o pavilhão auricular e o meato acústico, que seria o canal auditivo. A orelha média, que é onde tem a membrana timpânica e os ossículos do ouvido. E a orelha interna, que é composto pela cóclea, que é o caracol, onde tem as células receptoras da audição, e onde sai a estrutura do nervo auditivo que vai conectar a cóclea, que é o órgão receptor, com o sistema nervoso central, que é onde vai ser processado o sinal auditivo. Então, na realidade, a gente não escuta só com o ouvido. Então, a orelha, ela é o órgão receptor, como se fosse o microfone que a gente está usando aqui na lapela. Quem vai decodificar esse processo vai ser o córtex cerebral, aqui em cima, no cérebro. Então você pode até escutar e não compreender. Então vai depender muito desse mecanismo todo de processamento da onda sonora. No caso do implante coclear, esse processo é diferente. Então, o implante coclear, ele vai, basicamente, tem 2 componentes. Tem uma unidade que chama unidade interna ou implantada, que vai ser colocada através de uma cirurgia, e uma unidade externa, que pode ter um componente retroauricular ou de fixação no crânio por um ímã, e uma antena de transmissão da energia. Então, esse processador vai fazer as vezes do canal auditivo e da cavidade timpânica. Então, o som vai vir, não vai entrar mais através do canal auditivo, vai vir pelo aparelho, e esse aparelho vai transformar a onda sonora em onda elétrica. Diferentemente do indivíduo que não enxerga, que é fácil de todos saberem como é ser um indivíduo cego, é só fechar o olho, todo mundo sabe. Mas ser surdo, só quem tem a perda que tem noção do grau dessa dificuldade. Porque se você tapar totalmente o seu canal auditivo, você vai perder ao redor de 40%, 50% da audição normal, o que ainda mantém você escutando relativamente bem. Então, o indivíduo que tem indicação do implante coclear, ele precisa ter uma perda auditiva severa ou profunda, onde a pessoa tem um ganho muito ruim de audição, mesmo com um aparelho auditivo convencional. Então, a gente pode dividir os grupos
de pacientes que são candidatos a implante. Então, teria os indivíduos que chamam-se pré-linguais, que nunca aprenderam a falar e por não escutar, e os indivíduos pós-linguais, que aprenderam a falar e perderam a audição depois. O pré-lingual nasce com uma perda auditiva ou desenvolve essa perda auditiva muito rapidamente na infância, nos primeiros meses de vida. E ele não teve essa capacidade de adquirir o código. Então, quanto antes você fizer a colocação do equipamento de amplificação, melhor. O cérebro ele tem uma plasticidade até uma certa idade. Então, hoje em dia, se faz implante coclear em criança que nasce com surdez profunda ou severa, a partir de 6 meses, aqui no Brasil o mais comum é a partir de 1 ano. Mas não deve se deixar passar muito mais do que 3 anos. O limite pelos códigos do Ministério da Saúde seria ao redor de 4 anos para 5 anos. Não que após essa idade não vá adiantar em nada o implante, mas as conexões neurológicas não vão estar ativas e esse processamento da informação sonora vai cair muito de qualidade. Então a pessoa pode até escutar o apito, escutar o som, mas não vai compreender. E para aprender a falar, você precisa compreender. Então isso daí, quanto antes, melhor. O hospital em si precisa ter toda uma estrutura, o grupo de implante coclear precisa ter uma estrutura que vai ser composta de uma coordenação médica. Geralmente o médico é o especialista em cirurgia de ouvido, o otorrino especializado nessa parte de cirurgia de ouvido. Vai ter que ter uma assistente social que vai avaliar a característica socioeconômica daquele paciente, porque o aparelho precisa toda uma manutenção e se a pessoa não tiver comprometida com o processo de reabilitação, pode não ter um bom desempenho ou utilizar o aparelho por um período e deixar de usar por um motivo, às vezes, banal, e o equipamento tem um custo alto que não teria motivo da gente utilizar e depois a pessoa deixar de utilizar por um motivo qualquer, por quebra de um cabo elétrico, uma coisa mais simples. A fonoaudióloga, que vai ser uma peça importantíssima na reabilitação e na utilização do equipamento, tanto na hora do diagnóstico quanto na hora da reabilitação. A parte cirúrgica do implante coclear é uma cirurgia delicada da cavidade do ouvido, que chama mastoide, e da cavidade logo abaixo do tímpano, que é a orelha média. Então, todo paciente que vai fazer implante coclear, ele deve ser vacinado contra pneumococo, contra influenza, que são germes habituais de resfriados e infecções respiratórias, vacinado contra o vírus da gripe, vacinado contra meningite. Então, são vacinas habituais na infância, mas o indivíduo adulto também deve ser revacinado ou vacinado se ele nunca foi vacinado. Então, todo candidato vai ter que cumprir aquela pré-determinação de quantidade de perda auditiva e de tempo de privação de audição. Vai ter que fazer toda a avaliação fonoaudiológica, psicológica, passar na assistente social, passar na enfermagem, fazer toda essa pré-avaliação. E aí a família precisa estar inserida nesse contexto e o paciente, quando adulto, ele vai ter que entender, primeiro, como funciona o equipamento, que o aparelho
de implante coclear é um aparelho eletrônico. Então, ele tem algumas variações para aquela audição natural que o indivíduo tinha anteriormente, se ele escutava normal há algum tempo atrás. E precisa ver a expectativa que o indivíduo tem. Então, não pode aumentar a expectativa além da realidade, porque senão você vai frustrar o paciente com essa expectativa falsa. Então precisa colocar o pé no chão. O aparelho vai ampliar bastante a sua audição, mas pode ser que a qualidade de compreensão não seja exatamente perfeita. E num primeiro momento você vai acabar reconhecendo mais vozes de pessoas da sua família. Voz da sua mãe, voz do seu pai, voz do irmão ou do marido. Isso daí vai facilitar a sua compreensão. Às vezes, num ambiente externo, com uma pessoa que você não está habituada a conversar, aquele sinal não vai ser muito fácil de decodificar e o seu cérebro vai ter que treinar. Mas com o tempo e com a terapia fonoaudiológica, isso vai melhorando. O equipamento de implante coclear ele foi desenhado para ser usado até o fim da vida. Mas o equipamento eletrônico não vai durar a vida inteira. Então, se colocar um equipamento numa criança, hoje em dia, acredita-se que ele vai ter que ser trocado durante a vida umas 3 ou 4 vezes. Então, a pessoa tem que ter noção disso também, que o equipamento eletrônico que existe hoje tem uma vida útil. Então, se for ver que equipamento eletrônico que você tem na sua casa que tem mais de 20 anos. Pouquíssimos. E o implante que foi colocado nos anos 90, ele já tem 30 anos. E muitos ainda funcionam. Lógico, está funcionando, não precisa trocar. Usa-se a troca da unidade externa, porque boa parte do processamento eletrônico é feito nessa unidade que está fora da cabeça. Então, isso daí dá para melhorar. E a unidade interna, eventualmente, vai ter que ser trocada em alguma época da vida do indivíduo. Já há algum tempo, a legislação brasileira prevê uma triagem auditiva neonatal. Esse processo de triagem auditiva neonatal universal, ou TANU, ele avalia as crianças que nascem para ver se existe a possibilidade de ter uma perda auditiva. As crianças são divididas basicamente em 2 grandes grupos. Crianças sem risco de perda e crianças com risco de perda. Aquelas que têm risco de perda auditiva, elas têm que fazer um processo de investigação que geralmente vai partir para um exame que chama potencial auditivo evocado. E as crianças do grupo não risco geralmente fazem um exame que chama otoemissão acústica. Isso é feito na maternidade. As crianças que passam nessa triagem logo ao nascimento, se elas não têm risco, elas vão ser observadas com o desenvolvimento da fala e da linguagem, que deve começar a acontecer ao redor de 10 meses até 1 ano e 2 meses, a criança começa a falar. Quando essa criança não adquire linguagem, alguma coisa está errada. Então vai ter que se reavaliar essa criança. E o grupo que não passa na triagem auditiva, ele vai ter que ser encaminhado para um hospital especializado como o nosso, para poder fazer toda essa avaliação clínica e fazer o diagnóstico da perda auditiva. E alguma dessas crianças vão ser candidatos a implante coclear
já na infância.